mais uma vez para estudar o bem-aventurado livro de Apocalipse, sendo que nós estamos estudando um trecho de Apocalipse que constitui um parêntese, que é Apocalipse 17 e Apocalipse 18. Lembra, Isaac? Estamos estudando um parêntese. Esse parêntese de Apocalipse 17 e 18, eles falam da condenação da mulher contra a passão da noiva de Cristo, capítulo 17, e falam da condenação de uma cidade, que é a capital do Império Romano Tribulacional, do Império do Anticristo. E tanto essa mulher que exerce fascínio e poder na primeira metade da tribulação, como essa cidade que é a capital do império da besta, do anticristo, daquele que se contrapõe a Jesus Cristo, que se apresenta como falso Messias de Israel, tanto a mulher como a cidade, a mulher na primeira metade da tribulação, a cidade na segunda metade da tribulação, elas, a mulher e a cidade, representam o Satan Way of Life, né? O sistema satânico, aquele molde que Satanás vem burilando, vem trabalhando, vem aperfeiçoando há milhares e milhares e milhares de anos, muitos milhares de anos antes de Jesus Cristo nascer, na sua primeira vinda, muitos milhares de anos antes de Abraão, desde a época lá de Nimrod, desde a época da Torre de Babel, algo aí em torno de há 12 mil anos atrás, em torno disso. Então, na primeira metade da tribulação, a mulher, e na segunda metade da tribulação, esta cidade, elas são as manifestações de Satanás para aquela época, desse sistema que já tem permeado, desse sistema que já tem contaminado todos, em todos os lugares, em todos os tempos. Boa noite. Cuidado com os fios, não tropecem. Aquele que está em pé, ore para que não caia. Viu, irmãos? Como deu uns contratempos técnicos, está chegando aqui no comecinho. Acabamos de começar. O nosso assunto é Apocalipse 17 e 18. Apocalipse 17 e 18 falam de uma mulher e falam de uma cidade. E tanto essa mulher como essa cidade, elas representam o molde de Satanás para os povos, né? Nós vimos em inúmeros versículos que todas as nações têm bebido do vinho da sua prostituição, isso ao longo de milhares de anos. E nós já estudamos Apocalipse 17 e vimos que ao final da primeira metade da tribulação, dos primeiros 3 anos e meio daquela semana de Daniel, os reis que servem o anticristo, os 10 reis que compõem a Confederação Europeia Tribulacional, eles vão destruir a mulher. Eles vão se apossar daquilo que é da mulher para aumentar como é que até eu vi outro dia no comentário, e o inventário é grande. Eu gostei da expressão. Eles vão se apropriar do inventário, né, do espólio, né, do despojo, daquilo que é de material, e nós vimos que é muita coisa, viu? Você lembra aqui? Perfumes, madeiras, metais preciosos, pedras preciosas, tudo isso. E não é só apenas daquela igreja que elegeu recentemente um líder máximo, não é só dessa igreja que nós estamos falando. Na realidade, essa igreja, esse conglomerado religioso da primeira metade da tribulação, ele vai ser o fruto final do movimento chamado movimento ecumênico, que já está andando aí, já tem algumas décadas, desde a década de 60, que a coisa já vem esquentando e ela vai aflorar realmente na primeira metade da tribulação. É a igreja mundial, né?
ela vai envolver não somente essa grande igreja que elegeu recentemente um dirigente máximo, como também as denominações protestantes, que vai ficar só a casca aqui, porque a vida vai ter ido embora, né? Os crentes verdadeiros vão subir, e aqui vai ficar o ritual, vai ficar o cálice da ceia, vai ficar o gasofilácio, vai ficar o material. E evidentemente, quem já estudou eclesiologia sabe que a igreja, o corpo local, que compõe o grande corpo de Cristo, o universal, a noiva, ele contém em si os verdadeiros crentes, os verdadeiramente nascidos de novo, e aqueles que não são convertidos, são os convencidos pelo Evangelho. Tem muita gente dentro das igrejas evangélicas que na realidade está ali porque acha legal, é uma ONG muito boa, né? Faz muitas obras, é aquilo que o irmão estava falando, é uma ONG muito boa, muito filantrópica, mas sem Cristo, no caso aí individualmente. Você estava levantando a canetinha aí? Só para dar uma sintonizada para o Ricardo e a Ana, que nós estamos no livro de Apocalipse, né? Nós estudamos sobre o arrebatamento da igreja, sobre a primeira semana, os 3 primeiros anos e meio da tribulação. A igreja está na presença do Senhor, na ceia do Senhor, e 3 anos e meio de paz na terra, e o anticristo fazendo um pacto com Israel de 7 anos, e depois de 3 anos e meio ele quebra o pacto, colocando a sua própria imagem no lugar santíssimo dos judeus, que é no Santo dos Santos. Então, a partir daí será uma grande perseguição para o povo judaico, né? E 3 anos e meio terríveis, nós já vimos nos capítulos 12, 13 e 14, e agora nós... como nunca existiu, e agora chega no capítulo 17, já está no finalzinho da tribulação, né? Ele está quase chegando ao retorno de Jesus, né? Juntamente com a igreja aqui na terra, quando vai reinar por 1000 anos. Então nós estamos agora no finalzinho da tribulação. E se tiver alguma pergunta, pode fazer, não tem problema. Pode fazer pergunta. Inclusive, quem quiser nos chatear, fique à vontade. Que tem um chat ali, a questão. Então, completando isso que o irmão pastor estava comentando, realmente nós estamos já no finalzinho da tribulação. Os últimos juízos a serem derramados no período da tribulação são exatamente os mais intensos, e eles vão ser derramados assim numa questão de semanas, de dias. São as 7 taças. As 7 taças. Que está aqui em Apocalipse 16. E a sequência cronológica, a sequência de eventos é interrompida no capítulo 16, porque o próximo evento na sequência seria a volta do próprio Jesus Cristo em glória com os seus santos, de acordo com Apocalipse 19, 11 em seguida. E essa sequência é interrompida por um parêntese, que é composto pelos capítulos 17 e 18. Apocalipse 17 e 18 fica ali entre Apocalipse 16, o derramado dos últimos juízos, as taças, e Apocalipse 19 e 11, que é a volta de Jesus Cristo, já assim que a tribulação termina, né? Porque é assim que a volta de Jesus Cristo não está dentro da 70ª semana da última. Ela segue, né? A volta de Cristo acontece imediatamente após o final da semana de número 70 de Daniel. Dentre outras passagens, a gente pode conferir isso em Mateus 24, 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, aí o sol, a lua, blá blá blá, aí aparece no céu o sinal do Filho do Homem, que é o próprio Filho do Homem. Nós vamos ver essa questão. Então, Apocalipse 17, porque eu li de Apocalipse, a gente, nós ocidentais, a gente se preocupa muito com o evento em si, né? A sequência de eventos. A gente tem essa maneira de início, meio e fim. Já o oriental, ele se preocupa mais não com a sequência dos eventos, mas com a importância que cada evento tem. Então, muitas vezes a cronologia é quebrada e parênteses se abrem, né? Já aconteceu em Apocalipse 7, interrompendo o capítulo 6 e 8. Já aconteceu lá no capítulo 10, 11, 12, 13.
onde personagens foram apresentados. E então esses parênteses muitas vezes eles falam tanto de coisas que já aconteceram, que já foram citadas na sequência cronológica. Foi citado, caiu a Grande Babilônia, e depois, isso aconteceu por exemplo no capítulo 14, e 3 capítulos depois vem um grande parênteses explicando. Caiu como assim? Quem é essa que caiu? Né? Um certo personagem às vezes é citado dentro da sequência cronológica. Aí de repente o Espírito Santo, que é o autor, através da pena de João, o apóstolo na ilha de Patmos, ele interrompe aquela sequência, aquela narrativa, para falar de um personagem que foi citado, ou de um personagem que irá ser citado. É o que a gente tem aqui brincado, né, nossa piada interna aqui, que é o flashback e o flash forward, né? É um flashback, algo que conta de algo que já foi citado ou de algo que será citado. E o capítulo 17 e 18, ele é um grande parênteses, né? São 2 capítulos muito, né? São grandes, volumosos, contém muita informação. E eles falam da condenação desse sistema, que é o sistema babilônico, que foi um sistema que Satanás criou já há milhares de anos, lá com Nimrod na Torre de Babel, e que vem atravessando gerações e contaminando todas as culturas, todas as nações, todos os povos, inclusive, se possível fora, até os eleitos, né? A igreja principalmente. Israel, a igreja, contamina tudo. E nós estamos aqui no capítulo 18, e o capítulo, porque esse parêntese, na realidade, ele vai do 17:1 até o 19:10. O parêntese, ele vai do 17, você tem isso até anotado aí, né? Vai do 17:1 ao 19:10. O capítulo 17 fala da condenação da mulher que prevalecia, inclusive sobre o anticristo, ela montava o anticristo na primeira metade da tribulação. E os reis que servem o anticristo, que servirão, né, isso ainda está no futuro, eles vão despojar esse sistema e vão se apropriar das suas riquezas. Por quê? Porque o anticristo ele vai exigir adoração universal. Ele não vai querer concorrência. Ele não aceita concorrência. Ele não divide sua glória. E esse sistema babilônico, ele prega uma multiplicidade idolátrica, né? Ele prega o culto a muitos ídolos. Aquele que cuida do casamento, aquele que cuida das causas impossíveis, né? Então ele tem um para cada problema, né? Ele tem igual tem o otorrinolaringologista, o oftalmologista, ele tem um especialista para cada problemática, né? Então isso vai contra o que o anticristo vai exigir a partir da segunda metade da tribulação, nos últimos 3 anos e meio, que é uma adoração universal exclusiva. E esse sistema está na contramão. Esse sistema entra em conflito com aquilo que ele vai exigir. Então ele vai se tornar intolerante com o testemunho das 144 mil testemunhas que vão estar pregando o evangelho pelo planeta inteiro. Ele vai entrar em conflito com as 2 testemunhas que estão pregando em Jerusalém na primeira metade da tribulação e vai martirizá-las. Isso está em Apocalipse 11, que nós já estudamos. Ele vai entrar em conflito com o sistema, a grande igreja mundial ecumênica, que é a mulher, do capítulo 17. Ele vai entrar em conflito com o judaísmo, né? Com a sua demanda monoteísta de adorar um Deus só, né? Esse povo pobre só tem um Deus. Por outro lado é ruim porque não é ele, né? O conflito o maior vai ser esse, né? Tudo bem o monoteísmo, mas tem que ser eu, né? Põe a minha imagem lá. E ele vai substituir esse Deus verdadeiro. E esse é o maior problema do enganado, que é o seu próprio engano, né? Que ele vai bater com unhas e dentes que ele está certo, que ele vai prevalecer, e nós sabemos o seu final, né? É verdade. O Clésio tá online, ele tá mandando um grande abraço pro Catila. E pra mim, vai mandar um abraço pra mim. Entendi. Então depois a irmã vai transmitir a sua encomenda.
Mas esse pedaço do parêntese aqui que vai do... esse parêntese que vai do 17:1 ao 19:10, na sua segunda parte, que é o do 18:1 a 19:10, fala da condenação da capital do Império Mundial, da capital do Império Anticristão, da capital do Império Bestial, da capital do Império do Romano Redivivo, do Império do Anticristo. E esse trecho, 18:1 a 19:10, a gente pode meio que didaticamente, né, dividi-lo em 4 corais. 4 manifestações de sons, de vozes, fones, né? 4 fones. Tá lá, por exemplo, em Apocalipse 18:1. Só para a Elaine já tem até anotado, ela não vai anotar, né? Mas para reconstituir aí, ó. A primeira voz vai de Apocalipse 18:1 até 3. 18 de 1 a 3, que são as vozes, a voz, né? Não são, que é a voz, as vozes. Eu não tô achando onde é que tá minha, para não ter que ficar passando página por página. Exatamente. Onde é que eu tô com eles juntinho aqui? Parará. As vozes. Vamos lá. A primeira voz é a voz. Deixa eu ver olhar no da Elaine ali que tá anotadinho. Apocalipse 18:1 a 19:10, a gente pode dividir em 4 trechos, 4 grupos, né? 4 setores, 4 seções. O primeiro vai de Apocalipse 18:1 a 3, onde nós temos a voz de condenação. A voz de condenação. A voz aonde o anjo anuncia: caiu a grande Babilônia. A voz do anjo anuncia a condenação. O segundo trecho vai de Apocalipse 18, 4 a 8, que é onde nós vamos entrar hoje, né? Nós estamos pegando daqui, onde nós temos a voz de separação. Saí dela, povo meu, o bicho vai pegar. Ô Ló, sai de Sodoma, vai chover fogo aí. Se você ficar de bobeira aí, você vai queimar também. O terceiro trecho é Apocalipse 18, de 9 a 19, que são as vozes de lamento. A galera que vivia do comércio, desse sistema, vai chorar, vai lamentar, vai jogar poeira pro alto, vai bater com pedra no peito, vai lamentar, porque agora eles já não estão vendendo nem comprando mais nada. Eles não estão lamentando a morte do sistema, nem a queda da cidade. Eles estão lamentando porque eles vão ficar no preju. Perdeu o lucro, vão deixar de lucrar. São as vozes de lamento de Apocalipse 18, de 9 a 19. E enquanto na terra chora, no céu celebra, né? Nós vamos ver. Nós, inclusive, estaremos lá. Aliás, essa festa é para nós, você vai ver. Que são as vozes de celebração, que vai de Apocalipse 18, 20 até 19, 10. Na semana passada nós já vimos a voz de condenação, que foi de Apocalipse 1, 18, de 1 a 3. Nós vimos que a Babilônia, aquela antiga Babilônia lá de milhares de anos atrás, a do Nirod, ela empilhou tijolos até os céus. Foi assim que a gente fechou. Enquanto que esse sistema, que a tudo e todos contamina em todos os lugares, ele tem empilhado pecados, porque os seus pecados se acumularam até o céu. Está lá em Apocalipse 18:5. Os seus pecados se acumularam até o céu. Então a condenação, a voz de condenação falou. Como é que é? Foi pronunciada aí. Como é que é quando o da acusação fala? Tem um termo técnico para isso? Acho que tem um outro termo.
É pronunciada assim. Não é bem a sentença. São aquele blá 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 que o advogado de acusação fica falando lá para tentar derrubar o condenado. Exatamente. O advogado da... Não, no caso aqui é o verbal. Nós estamos falando de voz. A hora que o rapaz se dirige ao júri e fala: porque este meliante que aqui se encontra, não tem um negócio assim? Eles usam toda uma oratória, um blá blá blá. Pois é o tribunal. A voz de condenação já se pronunciou. A voz de condenação já se pronunciou. 18 de 1 a 3. Agora vem uma advertência. Vamos ler do 18 de 4 a 8. Para os crentes. Para os crentes. Nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. No caso aqui não é a igreja, porque a igreja já foi arrebatada. Aqui não está falando de igreja. A igreja já está lá no céu. Nós estamos dentro da tribulação, no final da tribulação. Aqui a advertência, assim como lá em Jeremias foi dirigida aos judeus que se encontravam em Babilônia. Essa cidade é malvada. Isso lá 2.500 anos atrás, essa cidade é malvada. E você, judeu que mora nela, está lá em Jeremias 51, se não me engano. Sai daí, porque o fato de você ser um filho meu, eu tenho relação com você faz parte do meu povo, não vai impedir a condenação dessa cidade, não. Então eu já estou te avisando, sai daí. Foi o caso do Ló. O Ló morava no lugar errado. Ele estava no lugar errado na hora errada. Ele estava morando em Sodoma. Por amor a Abraão, Deus mandou um anjo lá para tirar ele de lá, mas ele tem que tirar arrastado. Eu não queria sair, não. Porque o fato de Ló ter relação com Deus, né, ser participante da graça de Deus, não ia impedir Deus de condenar Sodoma. Então, a advertência que Deus tinha falou: Ló, sai daí porque eu vou condenar essa cidade. Jeremias 51, povo meu, os israelitas, sai dessa cidade porque ela vai cair. Na tribulação, a mesma coisa, aos santos da tribulação é dada essa advertência aqui, ó. Os crentes da tribulação. Não, nós já estamos quase voltando já. Apocalipse 18, a voz de separação, de santificação, de sai daí. 18 de 4 a 8. Ouvi outra voz do céu, que a gente já tinha ouvido uma potente voz no 18:2, né? Agora é a segunda voz. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos, dos seus juízos, porque os seus pecados se amontoam como tijolinhos até o céu. O grego diz assim, né? Tá, mano? Um montão de pecado. E Deus se lembrou dos atos iníquos que ela, a cidade, praticou. Dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Ela se acha, né? Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Está na mira de Deus. Está falando da cidade. Cidade é a capital do império do anticristo, que nesse momento tribulacional representa o Satan Way of Life, a prensa do diabo, a forma como Satanás quer que o homem viva. Mas é que você deixou uma dúvida ali. Você lembra aquela hora que você falou assim, esse aí somos nós? Agora, no começo do estudo? Não, na hora que um outro texto que você leu. Eu sei que nós não estamos em lugar nenhum. Só que aquela hora que você... Um texto que ele... Você viu o texto? Alguém lembra dele falar assim, aí somos nós?
Pois é isso que eu tô falando, agora somos nós. Você falou alguma coisa assim, mas não é nessa parte aqui. Era porque você voltou ali um pouquinho e leu, é só porque eu tô querendo reforçar isso. Ah, tá, não, não, é só para reforçar, porque na hora... Ah, não, desculpa, Carlos, lembrei. É na hora que você falou ali da festa. Ali que somos nós, que vai estar celebrando. Não, é só para reforçar ali. Pois é, a nossa hora vai ser lá na quarta voz. Não, foi isso, é por isso que eu tô confundindo. Não chegou, é só lá na quarta voz. A orelha seca que sou eu, é porque eu lembrei. Não, enquanto está acontecendo essas coisas terríveis aqui na terra, a igreja está glorificada nos céus, presta a retornar com Jesus Cristo para reinar por 1000 anos. Então este momento, essa cidade, Carlos, a cidade é a capital do império do anticristo. E essa cidade, que Jerusalém, ele vai estar o templo ali onde vai colocar a sua... Então eu quero que você fale mais sobre isso, né? Semana passada demos N motivos para saber qual cidade é essa, né? Que é Roma. É Roma. Porque muitas vezes a gente fala... porque geralmente tem essa grande igreja aí que... Né, mas não é que... porque nós sabemos que o anticristo, né, que ele vai surgir do Império Romano antigo, né, assim como, né, Jesus Cristo veio, tinha um Império Romano liderando, assim também, né, vai vir daquela região, né, até que equivaleu ao Império Romano. Então o homem da iniquidade, né, além de ser judeu, ele vai ter um grande impacto nessa região específica. E essa cidade só lembrando, quando eu dei aula sobre a história da igreja, que o Martinho Lutero, ele, como padre, ele foi uma vez chamado ao Vaticano, e ele era louco para conhecer o Vaticano, ele era louco para conhecer essa cidade especial. E quando ele chegou, ele ficou assombrado nessa cidade, com tanta idolatria, com tantas coisas que realmente é contra a palavra de Deus. E quando ele retornou, né, para a sua cidade, um amigo dele, padre, deu ele um versículo, Romanos 8:32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nós sabemos o que aconteceu com Lutero, né? Então, sai do meio dela. É um comércio muito grande, né? Então nós não queremos falar, porque nós estamos ao vivo e tem outras pessoas conosco, né? Não é nada pessoal. Nós estamos, por exemplo, numa semana onde eles estão celebrando um novo líder, né? Mas nós não estamos falando diretamente, né? Nós não temos nada pessoal. Nós estamos falando exatamente o que a palavra de Deus fala. O sistema religioso da época, tirando a igreja, vai estar comandando o mundo inteiro, e vai chegar o momento que o anticristo vai acabar com ele também. Que ele vai querer a adoração para um Deus, outro Deus senão ele próprio, né? Então aqui nós temos a voz da separação. Retirai-vos dela, povo meu. Não está aí no versículo 4. Ouvi outra voz dizendo: retirai-vos dela, povo meu. Cada geração, isso durante a época de Israel, atravessando os séculos, em todas as épocas, cada geração de crente, né, que tem sido purificada pelo sangue de Jesus Cristo, que a nossa relação é direta com Deus por meio do Filho, né? No momento que você nasce de novo, né? No momento que o crente nasce de novo, ele é purificado da poluição cósmica, vamos dizer assim, da poluição do sistema. No momento que você se torna uma nova criatura, você é tirado desse sistema, você não é mais desse mundo, você agora é um cidadão do céu. Então, se Deus
está olhando lá o planeta inteirinho nesse momento, os únicos limpos são aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus Cristo. O resto está tudo contaminado pelo sistema, o Satan Way of Life, o sistema babilônico. Tá todo mundo, por mais bonzinho, por mais bonitinho, por mais bem vestidinho que esteja, se não foi lavado pelo sangue de Jesus Cristo, vós estáis limpos, né? Não está limpo. Se você não nasceu de novo, você está sujinho ainda, você é cascãozinho. Então, a palavra aqui, essa voz de separação, de Apocalipse 18:4, ela é dirigida para aquele que já foi limpo, para aquele que já nasceu de novo. Retirai-vos dela, povo meu, não é? É uma palavra dirigida ao santo, ao santo. Então a questão aqui, o convite que está sendo feito, a advertência que está sendo feita, a instrução que está sendo dada, não é um convite para você deixar de ser impuro e se tornar puro. Isso aí, situacionalmente, né? Situação, isso já aconteceu no Novo Nascimento. João 13:10, João 15:3, Tito 3:5. Ou seja, o que está sendo falado aqui não é converte, não é deixa de ser impuro e se torna puro. A admoestação aqui é outra. Não é uma admoestação situacional, é uma admoestação de condição, o estado em que você, aonde é que você está andando. Observa aqui no texto que ele fala o seguinte: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices dos seus pecados. Primeiro detalhe, não ser cúmplice dos seus pecados. E para não serdes participantes dos seus flagelos, ou para não participar dos seus flagelos. Então tem duas questões aqui, a questão da culpa, a questão do dolo, né? A questão do pecado, a questão do crime, a questão daquilo que tem que ser punido, e a punição, a consequência. Então a advertência que está sendo dada aqui para o povo de Deus é para que ele não seja participante do pecado e para que ele não seja participante da condenação. São dois aspectos. A advertência está sendo dada: sai daí, porque se você ficar, você contamina, né? Você vai estar no lugar errado. Não tem aquele ditado assim: diga-me com quem tu andas e dir-te-ei quem és, né? Você está lá no meio dos punk. Os punk vai e quebra as vidraças tudo. Quebra lá os vidros da loja. A polícia chega. Você nem está caracterizado como punk, mas você está lá no meio dos hardcore lá, você vai apanhar junto. Diga-me com quem anda, eu vou te dizer quem é. Você está lá no meio deles, você vai apanhar também. Senão, o que você está fazendo aí? Ou seja, e que quando o santo está lá na Babilônia, está participante desse sistema, está no lugar errado na hora errada, ele vai se tornar cúmplice daquilo ali. E na hora que o flagelo, que o juízo, que a condenação, que a polícia chegar dando cacetetada, você também vai tomar. Você também vai apanhar. Você vai estar no lugar errado na hora errada. Ou seja, o objetivo desse apelo é proteger o povo, o advertido, o convocado, o invitado a sair desses dois aspectos, para ele não ser cúmplice daquilo que está acontecendo lá dentro, e para que quando o juízo cair, você não está lá também para apanhar junto, para que não seja contaminado pela identificação e para não ser condenado juntamente com, porque ela está na mira do juízo. Chegou a hora da Babilônia, depois de milhares de anos chegou a hora dela ser condenada. Mas aí você me pergunta, tem um rapaz da televisão que fala assim, né? Aí você me pergunta, tem crente que é tão bobo assim, de estar no lugar errado na hora errada, participando da coisa que não deveria? Tem. Esses crentes, eles vão ter sido convencidos já durante a tribulação. Então, então eles
não vão ter muito para onde ir também, né? Eles vão ficar meio perdidos, por isso que eles vão estar. Eu tô pensando assim, que quem já está dentro do... Vamos supor, quem está ali dentro do sistema e que reconheceu que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, que a igreja foi retirada e que sobraram poucos, então aí ele entende, nossa, então eu não fui, então realmente a história que me contaram era correta. Eles vão ficar ali porque eles não vão nem saber para onde direcionar, muitos, né? Principalmente o... E nós devemos lembrar também o seguinte, que em todo tempo, Deus sempre preservou um remanescente na terra. No tempo de Elias, 7 mil homens não se curvaram diante de Baal. E durante esse tempo, por exemplo, o remanescente judaico está na igreja, nascido de novo. E durante a tribulação também vai ter um remanescente, que vão ser frutos, o fruto, né, remanescente, da pregação dos 144 mil judeus, né, 12 mil de cada tribo de Israel, e das 2 testemunhas estarão pregando durante os 3 primeiros anos e meio. E durante esse tempo, muitos vão perseverar até o final, que é Mateus, aquele versículo de Mateus, aquele que perseverar até o final será salvo. Não está falando do tempo de agora, porque o tempo de agora nós sabemos que nós temos a garantia de vida eterna com Jesus Cristo pelo novo nascimento. Ali contexto ali é a grande tribulação. Então, muitos vão perseverar até o final dos 7 anos vivos e vão entrar vivos no milênio, dos quais nós vamos reinar sobre eles, né, como com Jesus Cristo. Da mesma forma, nós precisamos considerar também que muitos vão ser guilhotinados, ou seja, vão perseverar até o final da sua vida e serão mortos. Vão perseverar, vão lá, rejeita, abre mão de Jesus Cristo ou morre. E muitos vão falar assim, preferimos a morte, né? Exatamente. Então, precisamos considerar os dois lados. Aquele que perseverar até o final da sua vida, nos 7 anos, serão salvos, e aquele também que perseverar até o final dos 7 anos vivos, que vão fugir pelos matos, eles não vão poder comprar, não vão poder negociar, por causa eles não vão ter a marca da besta que vai ser na mão ou na testa. Então eles vão tentar de todo jeito comer as coisas do mato, verduras, coisas que lá, e vão ter um remanescente que vai perseverar até o final. E vai ser uma mudança tão radical, nossa, eu fico maravilhado com esse estudo, porque nós assistimos aquele filme de Eli, né? Como é que é? Eli? O livro de Eli. Você viu, Ricardo? Não, com aquele morenão que sai, que fica uma Bíblia só e ele fica preservando a Bíblia até o final. É um filme muito bom de assistir. E a terra vai estar acabada naquele tempo. E quando Jesus chegar, ele vai restaurar tudo com a igreja. Então é algo fantástico. Pode continuar só pegando carona, né? Porque muitos vão perseverar até o final vivos e vão entrar no milênio vivos, né? Eu fiz pergunta? Quem faz pergunta são vocês. Ah, tá. Ah, tá. Não, falei idiota, falei bobo. Vai ter crente bobo. Enganados. Ó, a questão do engano aqui, como é que é? Ela, verso 7. A si mesma se glorificou. 18:7, nosso capítulo 18. 18:7. A si mesma se glorificou. E o que ela fala consigo mesma? Estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Ou seja, é presunçosa, é orgulhosa. Ela tem uma postura de autossuficiência, não tem? Do sistema babilônico religioso, exatamente. Aqui agora está fundido junto, né, o religioso e o comercial e o político, tudo. Assim como no tempo de Nabucodonosor, com o Império Babilônico que invadiu toda a terra e ele se colocou ao ponto que nós estamos estudando tão bem em Daniel,
né? Domingo 9 horas da manhã. E então o Nabucodonosor, assim, esse sistema, né, que nós já vimos as promessas e agora concretizando com o Apocalipse, esse sistema vai estar novamente governando o sistema religioso. O Babilônia, que consta com aquela grande cidade, né, que tem muita idolatria, que nós já vimos tão bem também, e o anticristo vai chegar um tempo que ele vai ficar saturado com esse sistema religioso falso, e ele vai dar um ponto final. Mas por que essa cidade, esse sistema, essa prostituta, que é o nome que é dado aqui na profecia, é tão presunçosa, é tão orgulhosa, apoiada em que ela acha que a coisa está tão estável assim? Observa como é que ela fala: rainha, sou uma rainha, né? Estou sentada como rainha, viúva não sou. Ou seja, a sua presunção e o seu orgulho, essa firme confiança, essa autossuficiência que ela tem, baseia-se no fato que todos os seis da terra são seus amantes e protetores. Então ela se acha intocável. Intocável. Nós já vimos em vários textos que ela fornica, que ela dá de beber a todos os seis da terra, do cálice da sua prostituição. Então, para quem tem tantos maridos, tantos amantes, para chegar nela vai ser um pouco difícil. Então ela se acha inexpugnável, ela se acha intocável, ela é presunçosa e autoconfiante por esse fato. Ela está bem protegida. Sem contar com o fato de que ela é muito rica. Muito rica. Esse é um dos maiores problemas do homem natural, do homem em qualquer condição, do judeu, do nascido de novo, né, aquele que é parte integrante da igreja, que é dotado de muitas posses. Porque o dinheiro, a fartura material, né, a abundância, o ter sobrando, ele gera uma falsa sensação de segurança. A gente aprendeu isso em algumas matérias lá no IBPG, e isso é prático nas nossas vidas, e isso a gente vê nas nossas famílias, vê na nossa igreja, vê em outras igrejas. A melhor coisa que existe, a circunstância em que é mais fácil para Deus trabalhar no coração do homem, é no momento do aperreio. Aperreio lá no Nordeste é a hora do aperto. É a hora que você está quebrado. É a hora que tem alguém com câncer terminal na sua família. É a hora que você não tem dinheiro para pagar o aluguel. Aí você busca Deus. Quando o egípcio vem e o mar vermelho está na frente. Eu tenho que apelar lá para cima, porque aqui embaixo não tem circunstância favorável. Mas aquele que é autossuficiente, aquele que é dotado de riqueza, né, ele vai buscar Deus para quê? Lógico, existem pessoas ricas que são tementes a Deus. São exceções. O próprio Jesus Cristo falava assim: olha, um rico entrar no céu é difícil, hein? Um rico entrar no céu é difícil. Tem até aquela história lá do camelo no fundo da agulha, né? É muito difícil. E o judeu, né, as palavras de Jesus chocavam a sua geração, porque o judeu foi ensinado que quanto mais abençoado por Deus, mais rico se é. É um assunto de Deuteronômio. O monte é Baal, e o monte Gerizim, lembra? Se diligentemente ouvires, a sua panela vai ficar cheia, a sua bezerra vai ficar gorda, a sua videira vai ficar cheia de ovo, a sua mulher vai ser fiel, blá blá blá, aquela história que esse aqui já ouviu 1000 vezes, nem aguenta mais esse papo de monte Ebal e Gerizim, tanto que ele já ouviu, já decorou. Mas
O judeu era treinado a pensar da seguinte forma: quanto mais rico, mais abençoado ele é, mais santo ele é, né? Mais santificado. E Jesus chega com esse papo de o rico não entra no céu, não. O judeu assustou. A geração dele, os discípulos, os apóstolos, ficaram escandalizados também com isso, né? E qual que é a advertência? Então, qual que é a solucionática para essa problemática? Tá, tudo bem, eu sou milionário e converti, e daí? 1 Timóteo 6,17. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Ter dinheiro é uma coisa. Depositar sua esperança no dinheiro, aí é o problema. Ter dinheiro, ter conforto, ainda que não exista promessa específica para a igreja nesse sentido, não existe o evangelho da prosperidade, muito pelo contrário. A Bíblia fala: se você tiver o que comer, o que vestir, estejais com isso contentes, e por aí vai. Isso é um assunto que muitas vezes é falado na nossa comunidade. Sim. A questão não é você ter muito, ter pouco ou ter sobrando. O problema é onde é que está o seu coração. Na hora que eu tenho problema, eu busco Deus ou eu confio na carteira? Se você confia na carteira, Deus vai esvaziar a sua carteira, para depois você buscá-lo. Então, esse é o grande motivo do apelo divino para a geração de santos dessa época. Por quê? Ela é rica e presunçosa, porque ela tem onde se apoiar. A sombra dessa árvore, desse sistema, é uma garantia de tranquilidade financeira, de tranquilidade econômica, de estabilidade, de provisão numa época difícil. A época tribulacional vai ser dificílima. Por isso, durante esses 7 anos, especialmente nesses últimos 3 anos e meio, que coisas terríveis estão acontecendo, esse privilégio de poder pregar a palavra de Deus. Amém? Então, o motivo dessa advertência, o motivo dessa voz de separação, a segunda voz, a 18, após 18, de 4 a 9, não é? 4 a 8, é por causa do risco desses santos dessa época se sentirem seguros sob a proteção da riqueza e do poder que esse sistema vai estar oferecendo. Entendeu? É por causa desse risco. É a segurança, a estabilidade, a proteção. E Israel, eu perguntei, e tem crente bobão que entra nessa? Tem. E Israel, quantas vezes, quem já leu o Velho Testamento sabe disso, quantas vezes Israel foi se esconder debaixo da asa de Faraó, debaixo da asa dos babilônios, debaixo da asa dos sírios, não é verdade? Isso era característico. Ou seja, não existe problema maior do que a estabilidade que o dinheiro oferece. Ele normalmente é algo que nos afasta de Deus. Aí nós temos a terceira voz, que são as vozes de lamento. As vozes de lamento, que era um problema de Laodiceia também, né? Sou rica, abastada, não tem falta de nada. Uma igreja. Jesus Cristo lá de fora da porta, lá de fora da igreja. Então nós tivemos a primeira voz no 18, de 1 a 3. Potente voz exclamou dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. 18, 2. É a voz de condenação. Tivemos a voz de separação no 18, 4 a 8. Ouvi uma segunda voz dizendo, do céu dizendo: retirai-vos dela. Aí nós temos agora, a terceira voz é do 18, 9 a... minha secretária. 9 a 19? As vozes de... tão jovem, só 12 mil anos, já morreu. As vozes de lamento, que está em Apocalipse 18, de 9 a 19. Que diz o seguinte, todo mundo está comigo aí?
Apocalipse 18, de 9 a 19. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. E eles não são bobo, conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai. Parece que eu tô passando geral. Ai, ai. Ai, ai. Tu, grande cidade, Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo, e sobre ela choram e pranteiam os mercadores na terra. Ah, grifo no mercador. Você já grifou aí outro dia. Porque já ninguém compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho infinito, de púrpura, de seda, de escarlata, toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objetos de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore, canela, de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo. Parece camelô, né? Vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado, ovelhas, cavalos, de carros, escravos e até almas humanas. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo que é delicado e esplêndido, e nunca jamais serão achados. Os mercadores destas coisas, que por meio dela se enriqueceram, conservar-se-ão ao longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: ai, ai, da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. E todo piloto, e todo aquele que navega livremente, e marinheiros, e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando e pranteando, gritavam: ai, ai, da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. As vozes de lamento. As vozes de lamento. É bom já esclarecer que esses reis não são aqueles reis lá do 17 do 17 e 16. Na realidade, daquele 17, 12, 17, 16, 17, 18. Não, esses aqui são todos os reis na terra. Aqueles reis lá do Apocalipse 17 são os reis que vão destruir a mulher, queimá-la, despojá-la, tomar um inventário. Esses aqui são aqueles lá estão a serviço da besta, do anticristo. Esses aqui são todos os reis na terra, aqueles que bebem da taça da mão dessa mulher. E juntamente com eles os comerciantes, não viram meio os mercadores? Apareciam umas 2, 3 vezes no texto. Considerando tudo que nós temos estudado até agora e chegando a esse ponto do capítulo 18, especialmente nesse lamento, né, do povo daquela época, eu estava pensando que por causa da devastação da parte natural da terra naquele tempo, com as taças, que foram derramadas, os juízos, aqueles anjos que aparecerão durante a tribulação no final, a comunicação que hoje é tão importante para nós comunicamos com o mundo todo em questão de milésimo de segundo, eu creio que essa comunicação tão rápida será interrompida por causa desses. Então, por um lado, o anticristo ele vai começar a ruir o seu poder todinho aí por causa quando essas taças foram derramadas. Porque a comunicação que ele tem aqui em questão natural,
vai estar prejudicada. Então a comunicação que ele vai estar tão eficaz para ele vai ser os seus bilhões de demônios atuando na Terra e conectada a ele, né, fazendo a vontade dele, né? Mas existe um contraste, né? Enquanto na Terra reis e mercadores lamentam, nós vamos ver depois a partir do 18, 20, nos céus os santos são chamados a se alegrar, não é verdade? São chamados a se alegrar. É o verso 20. Não, ainda não. As ceias da boda, nós vamos estudar isso hoje, que hoje não vai dar tempo. Eu já está tudo preparadinho aqui. O paralelo entre o casamento judaico e o retorno de Jesus Cristo com a noiva. Tem um paralelo perfeito. De acordo com Isaías. Isso é lá no milênio. Daqui a pouquinho a gente dá uma olhadinha. Daqui 1 a 2 semanas. Vamos acabar de derrubar a Babilônia primeiro. Porque primeiro tem que sair a falsa para chegar a verdadeira. A prostituta tem que ser de cena para a noiva pura, a esposa do cordeiro, entrar em cena. Tem vários. Mas observa aqui no 18, 20, ó, que existe uma convocação. Já é a quarta voz, né? A voz de celebração. Exultai sobre ela, ó céus, e vós santos, e apóstolos, e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Ou seja, enquanto na terra se chora, no céu se celebra. Por quê? A grande porquê disso? O crentocídio. Lembra do crentocídio? O maior dentre os muitos pecados desse sistema, orgulho, idolatria, blá blá blá, prostituição espiritual, o maior deles é o crentocídio, é a perseguição dos santos. É o matar crente ao longo, judeus e cristãos e santos tribulacionais ao longo de todas as épocas. Então o grande porquê do juízo desse sistema, dessa mulher, dessa cidade, é vingar o sangue dos justos, julgar a causa dos justos, cujo sangue foi derramado. Não é o que fala lá, ó? Porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Ou seja, a causa dos perseguidos. O principal motivo do juízo é o seu maior pecado, matar santo. E o principal motivo dessa alegria que nós vamos ver em detalhes, que está sendo convocada no céu, é o fato de que ela perseguiu e matou crentes. Ou seja, existe vozes de lamento. Em primeiro lugar, porque eles estão perdendo o lucro deles. Eles estão deixando de fazer comércio. Eles não lamentam pela cidade. Nossa, quanta gente deve ter morrido. Puxa, aquela cidade era tão bonita. Eles estão lamentando por si mesmo. Observa aí no 11. 18, 11. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Esse é o grande motivo do choro. Não é porque a cidade tinha palácios e edifícios tão bonitos, os jardins eram tão belos, tanta gente morreu, nossa, que catástrofe. Eles estão pranteando porque quem vai comprar esse monte de não sei se eu falo, de fitinha, de bonequinho, as velhinhas, como é que eu vou fazer com isso agora? Caiu, ué. Stand de adornos em gesso, né? Ou seja, eles não lamentam pela cidade, mas por si mesmos, pois perderam clientela, que perderam a oportunidade de fazer negócio. Lamentam os reis, versículo 9 e 10. Lamentam também os mercadores, versículos de 11 a 19. Lamentam porque já ninguém compra sua mercadoria. Só que eles não são bobos. Como eu frisei durante a leitura, eles lamentam como? Verso 15. Lamentam de longe. Não chega perto, não. E verso 10. E conservando-se de longe pelo medo do seu tormento.
vai que acerta em eu também. Eu não vou ficar de bobeira aqui perto. Tá chovendo, você está pegando fogo, é porque tem fogo lá, né? Você tá, onde há fumaça, há fogo, literalmente. E ninguém quer se queimar. Então, as vozes de lamento que vão de Apocalipse 18, de 9 a 19, são as vozes dos reis com os quais essa mulher se relacionou. E que foram participantes dos seus juízos, dos seus pecados, da sua condenação. Por isso que eles se afastam. Eles não querem estar lá, mas eles estão perdendo a oportunidade. Mas em contraste com o lamento desses seis, que não são os seis que servem a besta, são os seis de toda a terra. E em contraste com o lamento dos mercadores, que eles perderam a oportunidade de compra e venda, existe a quarta seção, a quarta voz. A voz de... Qual que foi o nome que eu coloquei, Elaine? Exultação, júbilo, qual que foi? De celebração. Exultai, que é do Apocalipse 18, 20 a 19, 10. Exultai sobre ela, ó céus, e vós santos e apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então, um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. E voz de harpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído da pedra de mó ou de moinho. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria, e nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Aí agora vem a vossa celebração. Depois destas coisas, presta atenção, esse trecho é legal. Depois destas coisas, Apocalipse 19, 1. Ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. A Elaine está ali cantando, gungunhando, né? Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Sempre isso, né? Pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição. E das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Sempre vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Saiu, essa parte, Elaine. Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, e os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então, ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa não é noiva, não. A si mesma se ataviou. Hoje não vai dar tempo, mas nós vamos ver a questão do casamento. Sim. Ou seja, uma vez que a falsificação, que a prostituta sai de cena, as atenções agora se voltam para aquela que é a verdadeiramente merecedora de destaque. Quem? A legítima, a noiva do Cordeiro. Engraçado, esses dias, eu estava até lá no hospital com meu pai de madrugada que eu fiz esses estudos. Quando eu vi esse trecho aqui de Apocalipse 19, 1 até 7,
eu pensei num programa de auditório. Sério. Eu enxerguei isso aqui da ótica de um programa de auditório. Porque os santos da tribulação louvam. Nós vamos ver por quê, né? Os santos da tribulação prestam o louvor deles aqui, ó. No Apocalipse 19, 1 e 2 e 3. Aí vem a igreja e louva também, que são os 24 anciãos. Apocalipse 19, 4. Aí chega um animador de auditório e fala assim, ó, ô gente, vamos louvar para valer. É tipo assim, os santos essa, eu aposto que a Elaine vai fazer um comentário, eu suponho, porque ela gosta dessas coisinhas, sim. E eu sei que eu penso que ela não saiba disso. Mas aqui em Apocalipse 19, de 1 a 6, é o único lugar do Novo Testamento onde aparece a palavra aleluia, sabia? É o único lugar do Novo Testamento onde aparece a palavra aleluia. Eu não sabia dessa, eu descobri essa semana. E aparece 4 vezes. Quando apareceu, também apareceu para valer, né? Aqui é Apocalipse 19, 1, 19, 3, 19, 4 e 19, 6. Não tem. Isso todos os... Não tem. Eu fiquei estupefacto, fiquei boquiaberto de saber isso. Eu nunca... Porque a palavra aparece tantas vezes na Bíblia que você supõe que tenha lá também, né? Exatamente. E aqui é uma circunstância especialíssima. Jesus está voltando. Exatamente. O irmão está comentando. Como é que o Clésio falou que chama? O Cadila está comentando. Porque a palavra foi poupada porque ela é especial. Uhum. Mas, olha que interessante. Não, você não vai achar, não. Tá aqui, ó. É notável que Apocalipse 19, de 1 a 6 seja o único, aqui, ó, único. Eu não sabia dessa. O único lugar do Novo Testamento onde apareça a palavra aleluia. Porque notável e estupendo esse julgamento, essa circunstância, esse evento, né? Esse evento em relação a Israel, do juízo da Babilônia, se a gente supor uma época aqui para isso, é algo que está sendo aguardado há 2.641 anos. Em relação a Israel, a queda, o juízo da Babilônia, a vingança do sangue dos santos israelitas mortos. E se você for contar em termos da história da humanidade inteira, é algo em torno de 12 mil anos. Então é um evento muito esperado. Né? Cessam as harpas, as flautas, os clarins na terra, 18, 22. Iniciam as vozes de aleluias nos céus, 19, de 1 a 6. Que devem ser abundantes. Porque a coisa, os santos que estão lá no céu, eles vão ficar entusiasmados com essa circunstância. O último juiz a cair, Babilônia, porque não é assim que as guerras acontecem? No momento em que as tropas aliadas invadem Berlim, a guerra acaba. Não é? A capital nazista lá, que esfinca a bandeira lá dos aliados lá. É no momento em que você toma a capital, é que está decretada a derrota do inimigo. Então, a queda da capital do Império do Anticristo, que é a cidade de Roma, uma cidade europeia, de um príncipe europeu romano, decreta o fim da tribulação. Só falta a batalha final. Como num sinal de vingança, numa atitude de ódio, ele vai invadir a Palestina e tentar destruir completamente o povo judeu, que é o momento em que Jesus Cristo aparece pessoalmente, em glória, corporalmente, fisicamente, e intervém nisso aí, que vai ser o nosso assunto de Apocalipse 19, que vai ser fantástico.
Em nome de Jesus. Mas é um evento e tanto. A capital do anticristo está caindo. Essa cidade que representa tanta coisa negativa e ruim para Deus e para os planos de Deus, para Deus e para Deus e para os planos de Deus e para o povo de Deus e contra o povo de Deus, finalmente caiu. E isso gera um entusiasmo. Os santos da tribulação, eles louvam, porque a expressão que aparece aqui em 19, grande voz de numerosa multidão. A expressão grega numerosa multidão, oshilou, polou, depois eu te soleto, é a mesma que aparece lá em 7:9. Aquela grande multidão lá. O fruto da pregação de 144 mil. Lembra o João chorando? Aí um dos anciãos, se não me engano, pergunta, falou, e essa multidão aí? Quem são, de onde vieram? Lembra, Dani? 7:9? Tem, isso foi lá em março do ano passado, talvez, tem um ano. Lá no 7:9. Eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono do Cordeiro, vestidos. Quem são esses? São os que lavaram suas vestes sangue do Cordeiro e vieram da grande tribulação. A mesma expressão que está aqui, ó. Vi grande multidão que ninguém podia enumerar, lá na porta 7:9. É a mesma expressão, ela só aparece duas vezes no livro de Apocalipse, lá no 7:9 e aqui, ó. Grande voz de numerosa multidão. Aonde nós chegamos à conclusão de que a expressão aqui usada é a mesma de Apocalipse 7:9, que é usada para a multidão dos mortos martirizados pelo governo da besta. Eles já estão lá no céu. Eles fazem parte daqueles santos tribulacionais mortos, que passaram pelo juízo do anticristo, foram decapitados, que vão ressuscitar lá no Apocalipse 24, no final da tribulação, no início do milênio, entre o final da tribulação e o início do milênio. Donde se conclui que a alusão aqui é ao louvor prestado pelos santos da tribulação. Ao seu louvor, segue-se o louvor dos 24 anciãos, que nós já aprendemos que representam a igreja glorificada. Aí a gente chega naquela conclusão. Se os santos martirizados da tribulação são considerados, na exegese do texto, tem um louvor independente à parte do louvor que é prestado, né? O louvor dele está aqui no 19, de 1 a 3. Do louvor que é prestado pelos 24 anciãos que representam a igreja, chegamos à conclusão que a igreja não passa pela tribulação, porque o louvor da igreja é um, Apocalipse 19, 4. O louvor dos santos martirizados é outro. É o Oshopolou, né? Do Apocalipse 19, de 1 a 3. Então são grupos distintos. No próprio texto de Apocalipse 19, mais para frente, eles, essa multidão, ao louvar o Cordeiro e a sua esposa, eles, por causa da forma da construção pronominal grega aqui, a gente vê que são agentes independentes. Essa multidão, ela celebra a chegada das bodas do Cordeiro com a sua esposa, olhando para a esposa do Cordeiro como uma entidade fora deles mesmos, independente deles mesmos. Ou seja, santos da tribulação é uma coisa, igreja é outra. Se a igreja passasse pela tribulação, ela estaria compondo essa multidão de mártires da tribulação. Mas mártires da tribulação, exegeticamente, está separado da esposa do Cordeiro, que é a igreja. Então, esposa do Cordeiro é uma coisa, mártires da tribulação é outra. Então, é só para reforçar isso, a gente está cansado de saber, mas é sempre mais um ponto, né? Para reforçar, a igreja não passa pela tribulação, ela é vista no texto de forma separada. Mas a questão da plateia, só para terminar, né? Os santos da tribulação louvam, aleluia, fomos vingados, porque eles clamaram, lá no 5º selo, lembra? Até quando, ó soberano Senhor justo e verdadeiro, não vingas nem julgas, é Apocalipse 6:10. O sangue, o nosso sangue, daqueles que habitam na terra, estão martirizando nós. A resposta chegou, o juízo chegou, e eles louvam, aleluia, pela primeira vez no Novo Testamento, aleluia, o Senhor julgou a nossa causa. E de novo falaram aleluia.
Ao louvor dos santos tribulacionais martirizados, cujas almas estão nos céus, decapitadas, segue-se o louvor da igreja, representado pelos 24 anciãos. É tipo assim, aleluia! Aquele aleluião fortão dos santos da tribulação. Depois vem aquele aleluião fortão também dos santos da igreja. Mas aí o animador do auditório deve ter o anjo animador de auditório, porque tem um anjo bibliotecário, né? Nós já vimos um monte de tipo de anjo. Como é que chama o rapaz lá? O russo? Acho que tinha outro auxiliar do Silvio Santos, cara, que ele chama lá, o Liminho, como é que é? Não, é o outro lá, como é que é? Rock! O anjo Rock. Ele fala o seguinte, não, gente, vamos louvar direito. Agora é pra valer, agora eu quero ouvir aquele louvorzão forte mesmo. Na hora que ele faz assim, agora é pra valer. Esse aí foi bom pra treinar, não tem o preletor que fala assim. Esse aí pra ensaio foi bom. E Nick, quando ele fala isso, no verso 6, então ouviu uma voz, saiu do trono, verso 5, uma voz exclamando, dai louvores, já tinha dado 2 louvores já, 3, 2 dos santos da tribulação e 1 da igreja. Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis, os pequenos e os grandes. Aí vem o louvorzão mesmo. Então, ouvi como uma voz de numerosa multidão. Antes era só numerosa multidão. Né? Como de muitas águas e de fortes trovões. Aí o louvor engrossou. Dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então, por causa da exiguidade do tempo, nós não vamos entrar na propriamente dita boda do Cordeiro, para a gente fazer a coisa com mais capricho e mais demoradamente. Amém? O irmão